Eu trabalho na área de história há muitos anos, mas sempre pensando pessoas comuns, outros sujeitos. Então isso não me despertou muito interesse. Alguns contatos, algumas pessoas falando sobre ela, que veio essa informação de que era uma militante, que tinha participado da causa feminista, então aí sim passou a ser uma questão mais relevante para mim. Ela nasceu em Araguari, que ela tem uma formação acadêmica relevante. Ela nasceu no começo do século XX, né? Então, isso são informações importantes, porque uma pessoa, mulher, do começo do século XX, que estudou, teve uma formação, isso é raro. Então, a gente já depreende que ela é de classe média, ou então que ela teve um bom respaldo familiar, porque isso não é comum. Naquela época era uma sociedade muito machista. A mulher, ela era saber ler e escrever e de resto ela só ficava em casa. Então, ela se formar naquela época, querer ser independente, se tornar uma pessoa assim, independente, me chamou muita atenção, porque naquela época isso não era comum. A partir dos anos 60, teve uma militância mais voltada com a questão da mulher. Nós não temos ainda muitas informações sobre como se deu na prática essa militância. Mas como a gente percebe isso? Em 64, com a ditadura, ela foi perseguida, ela perdeu um cargo público, né? Ela teve que sair do Brasil. Então a gente já percebe que, de alguma forma, as suas ações, né, incomodaram. Em Uberlândia, ela veio foi o final da carreira, né? Depois que ela voltou para Uberlândia, que ela montou escolas, né? Ela voltou do exterior para cá também, então ela trouxe uma técnica de parto, né? Ela também estudou sobre isso fora do Brasil. As informações que a gente tem que ela trouxe para o Brasil algumas técnicas que a gente chama de parto sem dor. Então ela trouxe algumas contribuições para as mulheres. E foi nesse retorno do exterior, do exílio, mais que ela veio para Uberlândia. Então a formação dela não foi aqui, mas foi o final dessa trajetória que ela se firmou em Uberlândia e deixou aqui algumas heranças. Eu estudo aqui no CAIC já tem 8 anos. E para mim, antes, quando eu era menor, eu imaginava que a Estela era alguma professora que deu aula aqui. Eu não imaginava que ela era uma personalidade assim tão grande, sabe? E agora que eu estou descobrindo a história dela, eu achei que é interessante, que ela merecia mesmo receber essa homenagem. Eu acho importante, primeiro, para o aluno sentir a história pulsante, né? Porque às vezes a história do livro didático é distante. São pessoas que eles não ouviram, geralmente são pessoas que pertencem a uma elite econômica e política, são ícones consagrados. Essa história vivida em Uberlândia, acontecido aqui, em Araguari, aqui próximo, eles veem a história rolando mesmo, uma história pulsante, uma história cheia de emoções, de paixões, de perseguições, uma história que nem sempre tem final feliz, não é uma novela. E eles podem, inclusive, se verem como sujeitos. É bom para mim aprender. Onde você estuda, por que tem esse nome? É bom para mim responder para mim mesma essas perguntas e ter a resposta.